que os sumérios realmente diziam sobre os Anunnakis. E se a civilização mais antiga da história já conhecesse seres que desceram do céu? Não estou falando de mitologia vaga, estou falando de tabuletas com mais de 4.000 anos, escritas à mão, descrevendo com detalhes perturbadores entidades que vieram do espaço, que criaram a humanidade e que um dia vão voltar. Isso não é ficção científica, isso é o que os sumérios acreditavam. E hoje vou te mostrar exatamente o que eles disseram. Há teorias de extraterrestres, há teorias de que são somente cultos religiosos ou crenças religiosas. Antes de mergulharmos nisso, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha com aquele amigo que se interessa sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal Curioso. Existia entre os dois rios, o Tigres e o Eufrates, uma civilização que nasceu do nada, sem predecessores claros, sem inspiração óbvia. Uma civilização que inventou a escrita, criou as primeiras leis, construiu as primeiras cidades, desenvolveu a astronomia, a matemática e a medicina, tudo ao mesmo tempo. Estamos falando dos sumérios e eles deixaram registrados em milhares de tabuletas de argila uma história que ainda divide historiadores, arqueólogos e teólogos do mundo inteiro. Essa é a história dos Anunnaki. Anunnaki, em sumério antigo, significa algo próximo de aqueles que vieram do céu para a terra, ou, em algumas traduções, os de sangue real dos céus. E os sumérios não falavam deles como metáforas, não falavam deles como poesia. Eles escreveram sobre os Anunnakis como se estivesse descrevendo fatos, como se estivesse fazendo um relatório histórico. Então surge a pergunta que ninguém consegue ignorar: o que exatamente os sumérios acreditavam e de onde veio essa crença? Para entender os Anunnakis, primeiro precisamos entender quem foi esse povo. A civilização suméria floresceu na região conhecida hoje como o sul do Iraque por volta de 4.500 anos antes de Cristo. Eles foram os primeiros a desenvolver a escrita cuneiforme, um sistema de marcas e tabuletas de argilas que se tornou o registro mais antigo da linguagem humana conhecida. E o que eles escreveram é assombroso. Eles descreveram a criação do universo, descreveram o dilúvio universal, séculos antes dos relatos bíblicos, descreveram reis que governaram por milênios e descreveram os Anunnakis, seres divinos, poderosos, com forma humanoide que desceram à Terra com um propósito muito específico. E eles vieram buscar algo. Nas tabuletas sumérias, os Anunnakis são descritos como uma espécie de conselho divino, entidades de poder absoluto que habitavam os céus, a terra e o submundo. Os principais entre eles tinham nomes: Anu, o Pai Supremo, Senhor dos Céus; Enlil, o Senhor do Ar, das tempestades, que governava a terra; Enki, Senhor das águas profundas e do conhecimento, considerado o mais próximo da humanidade. Mas o que torna tudo isso mais perturbador é o que os sumérios diziam sobre os Anunnakis, o que eles fizeram aqui. Segundo os textos, os Anunnakis vieram à Terra em busca de um mineral precioso. Em sumério, Zabá, interpretado por alguns estudiosos como ouro. E quando o trabalho de mineração tornou-se pesado demais, eles criaram um ser para trabalhar por eles. Esse ser criado, segundo as tabuletas, foi o primeiro ser humano. Eu sei como isso pode soar, mas antes de descartar, escuta o que os arqueólogos têm a dizer sobre isso. Em 1849, o arqueólogo britânico Austin Henry estava escavando as ruínas de Nínive, no atual Iraque. Lá ele encontrou a biblioteca do rei, a Surbanital, mais de 30.000 tabuletas de argilas preservadas. Entre elas estavam os fragmentos do Enuma Elish, o poema da criação sumério-babilônico, um texto com mais de 3.500 anos que descreve como o mundo foi formado e como os seres humanos foram criados pelos deuses para servir. Mais tarde, no século XX, o estudioso Zecharia Sitchin passou décadas decifrando e reinterpretando essas tabuletas, e foi ele que popularizou uma leitura específica,
Os Anunnakis não eram deuses mitológicos, eram seres extraterrestres avançados vindo de um planeta chamado Nibiru, que orbitava nosso sistema solar em um ciclo de 3.600 anos. Sim, isso mesmo que você ouviu. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque a teoria dele dividiu o mundo acadêmico ao meio. É fundamental ser honesto aqui. A maioria dos especialistas que passam a vida estudando os textos sumérios e babilônicos rejeita as interpretações de Sitchin. Eles apontam que ele cometia erros de tradução, ignorava o contexto cultural e forçava interpretações que os textos originais simplesmente não sustentavam. Os Anunnakis, segundo um consenso acadêmico, eram uma classe de divindades da mitologia mesopotâmica, seres sobrenaturais, sim, mas dentro de um sistema religioso coerente, assim como Zeus, Odin, o Brahma, que são deuses de outras culturas. Não há nos registros arqueológicos nenhuma evidência física de vida extraterrestre, nenhuma nave, nenhum metal de origem desconhecida, nenhuma tecnologia inexplicável. Mas então, por que essa crença persiste? Porque o tema dos Anunnakis atrai milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje. Porque há algo nesses textos que não conseguimos simplesmente ignorar. Você já parou para pensar por que a teoria dos antigos astronautas é tão sedutora? Talvez porque ela responda perguntas que a história convencional ainda não respondeu com clareza. Como uma civilização sem tecnologia avançada construiu estrutura com precisão milimétricas? Por que tantas culturas separadas, os sumérios, egípcios, maias, hindus, descreveram seres divinos descendo do céu em objetos voadores? Porque o salto evolutivo da humanidade parece tão abrupto? Essas são perguntas legítimas e é exatamente esse o espaço entre o que a ciência ainda não explicou e o que as antigas civilizações afirmavam com certeza que a teoria dos Anunnaki ocupa. Eric Von, com o seu livro Eram Deuses Astronautas, vendeu mais de 65 milhões de cópias, série como os antigos alienígenas tem décadas no ar com audiência global. E isso não acontece porque as pessoas são ingênuas, isso acontece porque a pergunta é real. Estamos sozinhos e sempre estivemos sozinhos? Mas vamos lá, vamos separar do que sabemos e o que é só suposição. Vamos aos fatos. Os sumérios existiram, deixaram milhares de tabuletas, desenvolveram uma das civilizações mais avançadas da antiguidade de forma notavelmente rápida. Outro fato, os Anunnaki aparecem nesses textos como seres divinos com características físicas humanoide, com hierarquias, conflitos e objetivos específicos na Terra. Outro fato é que o Enuma Elish descreve a criação da humanidade por esses seres e esses relato precede séculos de narrativas similares de outras culturas. Agora vamos para as especulações, que os Anunnaki eram literalmente extraterrestres de outro planeta. Uma outra especulação também era que Nibiru existe como um planeta físico, que houve manipulação genética da espécie humana. Mas aqui está a parte que me fascina pessoalmente, a fronteira entre o fato e a especulação. Neste caso, é mais tênue do que parece, porque os sumérios não escreveram esses textos como ficção, eles escreveram como história sagrada, como memória coletiva de algo que para eles havia realmente acontecido. Existe algo profundamente humano nessa busca. A pergunta de onde viemos, e talvez a mais antiga da humanidade, toda cultura em todo canto do mundo tem sua resposta. E a resposta suméria é a mais antiga que temos registrada, é perturbadora justamente porque não é vaga. Ela é específica, é detalhada, tem nomes, lugares, cronologias e motivações. Os Anunnakis não eram um fantasma do rodapé da história, era o centro delas. E quando você olha para as pirâmides do Egito, para as linhas de Nazcas, para os calendários maia e percebe que todas essas culturas compartilham um fio em comum. Seres divinos que desceram do céu, que ensinaram, que partiram prometendo retornar. Aí daí você começa a se perguntar, e se não for apenas mitologia? E se a história que contam foi incompleta? Os sumérios deixaram um legado que vai muito além das tabuletas de argila. Eles deixaram uma pergunta na origem da escrita humana, que 4.000 anos de civilização ainda não
não conseguiram responder com certeza. Os Anunnaki eram deuses, eram mitos, eram memórias distorcidas de algo real, ou era exatamente o que os sumérios afirmavam que eram? O que eu sei é que quanto mais fundo a gente mergulha nessa história, mais perguntas vão aparecendo. E esse canal existe exatamente para isso. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal foi feito para encontrar. Então curte, se inscreve e assina o sininho. E então, você acredita que os sumérios estavam descrevendo algo real? Me fala nos comentários. Até o próximo vídeo.